Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um Histórias do Brasileirão, relativo à 29ª rodada. E a gente vai falar de confrontos muito importantes na história do principal campeonato nacional de clubes. Antes de qualquer coisa, siga a Itatiaia no YouTube, Itatiaia Esporte, Itatiaia Oficial, compartilhe nosso material, dê o like, faça seu comentário, peça algum jogo que você quer ver aqui no Histórias do Brasileirão. Bom, vamos lá. A gente vai começar falando de Cruzeiro e Bahia. Eles jogam nessa quarta-feira, 8 da noite no Mineirão, e eles fizeram um confronto que entrou para a história do Campeonato Brasileiro em 1993 e que tem um pouco de relação com o momento atual. Por quê? O personagem daquela partida foi ninguém mais, ninguém menos que Ronaldo Fenômeno. Ainda um garoto surgindo no Cruzeiro. Ronaldo marcou 5 vezes num Cruzeiro 6, Bahia 0 no Mineirão pelo Campeonato Brasileiro. E um dos gols daquele jogo ficou muito marcado, porque o goleiro do Bahia era o Rodolfo Rodrigues, um uruguaio que fez grande história na seleção uruguaia também, e aqui no futebol brasileiro, com a camisa do Santos e depois defendendo o Bahia. O que acontece? O placar já era de 5-0, e o Nonato, a jogada do Cruzeiro, o Nonato finalizou na cara dele, ele botou a bola no chão pra reclamar da defesa, meio que fazer uma onda ali com a defesa, pôr na mão na cabeça, essa coisa toda. O Ronaldo tava perto, aproveitou, tomou a bola, não dele, né, a bola tava no chão em jogo, pegou a bola do Rodolfo Rodrigues, tocou pro gol vazio e decretou o 6-0. No almanaque do Cruzeiro, a gente tem aqui, ó, o jogo foi dia 7 de novembro de 93 no Mineirão, foram só 8.079 pagantes, o Cruzeiro vivia um momento já de eliminação no Campeonato Brasileiro. O Ronaldo foi o primeiro jogador a marcar 5 gols com a camisa do Cruzeiro numa partida de Campeonato Brasileiro. O outro gol do Cruzeiro nessa partida foi do Careca. Então, ó, Ronaldo abriu o placar aos 12 minutos de pênalti, o Careca marcou aos 22, o Ronaldo marcou aos 31 e aos 37. Aí depois o Ronaldo fez mais um gol de pênalti no segundo tempo e aos 44 da etapa final fez esse famoso gol em que ele toma a bola do Rodolfo Rodrigues e toca para a meta do Bahia. Vamos ter um choque rei, sim, choque rei, Palmeiras e São Paulo, um dos clássicos mais tradicionais do futebol brasileiro. E eu vou contar aqui uma história muito bacana desse confronto no Brasileirão em 2000. Quando a competição se chamou Copa João Avelange. O futebol brasileiro vivia uma confusão danada nos bastidores, não teve o Campeonato Brasileiro em 2000, foi a Copa João Avelange, e nessa Copa João Avelange, um dos confrontos das oitavas de final foi justamente Palmeiras e São Paulo. E os dois times viviam momentos complicados, assim, de decepções na temporada. O Palmeiras tinha perdido a final da Copa Libertadores para o Boca Juniors, o São Paulo tinha perdido a final da Copa do Brasil para o Cruzeiro, e eles tinham ali na Copa João Avelange a grande oportunidade. O que acontece? O São Paulo tinha um certo favoritismo. Primeiro que ele decidia em casa, não existia aquela vantagem de jogar por 2 empates ou vitória e derrota pela mesma diferença de gols, mas o São Paulo tinha feito uma campanha melhor e tinha um time superior ao do Palmeiras, pelo menos individualmente tinha. E isso fez com que o primeiro jogo fosse comando palmeirense no Pacaembu, tá? E eles terminaram empatando por 1-1, dia 25 de novembro de 2000. Aí no dia 30 de novembro, eles foram jogar no Morumbi a volta. E o Palmeiras, até de forma surpreendente, ficou com a vaga nas quartas de final dessa Copa João Avelange. Palmeiras sob o comando do Marco Aurélio. O São Paulo tinha como treinador o Levir Coupe. O Palmeiras ficou com a vaga vencendo dentro do Morumbi por 2-1. Nessa quarta-feira, né, nessa próxima rodada do Brasileirão, o mando é palmeirense. Mas em 2000, os dois times fizeram um confronto de mata-mata na Copa João Avelange e os palmeirenses levaram a melhor. Empataram quando mandaram no Pacaembu e venceram por 2-1 na partida de volta disputada no Morumbi. Nós vamos ter um Vasco Internacional sensacional nessa quinta-feira em São Januário pelo Campeonato Brasileiro. É interessante que esses dois clubes já decidiram a competição. Isso, em 1979, eles fizeram a final do Campeonato Brasileiro e o Colorado levou a melhor vencendo os 2 jogos. Fez 2-0 na ida no Maracanã
e depois na volta no Beira-Rio ganhou por 2-1 e o Inter foi campeão brasileiro invicto. Aquele grande time comandado pelo Enio Andrade venceu o Campeonato Brasileiro invicto diante do Vasco da Gama em 1979. Mas não é desse jogo que nós vamos falar. Nós vamos tratar de 5 anos antes, em 1974. O que acontece? O Campeonato Brasileiro foi decidido num quadrangular em turno único e jogaram Cruzeiro, Vasco, Santos e Internacional. Na última rodada, chegaram com chances de título o Cruzeiro e o Vasco. O Vasco na primeira rodada fez 2-1 no Santos, o Cruzeiro empatou por 1-1 com o Internacional lá no Beira-Rio. Na segunda rodada, Cruzeiro e Vasco empataram por 1-1 no Mineirão e o Santos fez 2-1 no Internacional lá em São Paulo. Na terceira rodada, o Vasco, ganhando, seria campeão brasileiro, porque ele chegaria aos 5 pontos e o Cruzeiro só podia chegar aos 4 pontos. Mas aí o que acontece? O Cruzeiro faz 3-1 no Santos lá em São Paulo e o Vasco ia fazendo a festa no Maracanã. Eu vou pegar aqui no almanaque do Vasco, só para vocês terem uma ideia. Foi dia 28 de julho de 1974, no Maracanã, com 118.777 pagantes. Imagina, 120 mil pessoas no Maracanã para esse Vasco Internacional. O Vasco ganhando seria campeão brasileiro. O Roberto Dinamite abriu o placar logo aos 4 minutos do primeiro tempo e o Zanata fez 2-0 aos 22. Parecia a festa vascaína. Na etapa final, o ponta esquerda Lula diminuiu aos 20 do segundo tempo e o Escurinho, aos 32 do segundo tempo, decretou o 2-2. O que aconteceu? Cruzeiro e Vasco terminaram empatados com 4 pontos, esse quadrangular decisivo do Campeonato Brasileiro de 74, e com isso o Internacional tirou do Vasco a chance de ser campeão brasileiro de 74 antecipadamente, né? Porque ele acabou sendo depois num jogo de desempate com o Cruzeiro. Essa partida seria no Mineirão, mas tinha acontecido uma invasão de campo no Cruzeiro e Vasco aqui do Mineirão nesse quadrangular decisivo. Aí a questão ia parar em tribunal, o Cruzeiro aceitou jogar no Maracanã e o Vasco venceu lá por 2-1. Mas o Vasco poderia ter sido campeão brasileiro antes, neste jogo contra o Internacional, em que ele abriu 2-0 com gols do Roberto Dinamite e do Zanata, mas o Colorado buscou o empate com Lula e Escurinho, apesar de não estar brigando por mais nada no Campeonato Brasileiro. Então, quer dizer, uma grande história do Brasileirão é essa de 74, em que o Inter adiou a conquista do título brasileiro pelo Vasco da Gama. Um abraço, pessoal.